Aqui tem alguns dados dessa obra. Foi um estudo de caso da construção de uma igreja. Ela tem aí mais ou menos 535 metros quadrados de área construída e um pé direito de 7,5 metros, certo? A função aqui desse estudo foi fazer a integração do escopo, do tempo e do custo utilizando a tecnologia BIM. Essa obra, ela é de alvenaria estrutural. Então, vou mostrar aqui o modelo do Revit dela. Se você vê o modelo, as famílias que foram utilizadas para modelar, eu tenho uma família de cada tipo de tijolo. Então, os tijolos eles foram lançados avulsos, né, em separados, não foi um bloco. Então, cada fiada foram lançados todos os blocos. Você vai perceber que esses blocos de alvenaria eles são separados, né? Então, essa é a primeira característica aqui desse projeto. Outra característica interessante, que quando você for exportar, é os níveis que foram criados nesse projeto. Aqui na lateral direita, no navegador de projeto, eu tenho os níveis que foram criados. Fundação, cinta, armação. Esses níveis que são criados aqui, ó, eles são importantes para quando eu exportar esse meu projeto lá para o Navisworks. O Navisworks ele é um programa que faz o planejamento 4D da obra, ele faz uma simulação, faz compatibilização também, e ele se integra aqui com o projeto do Revit. Eu vou mostrar aqui uma elevação, para a gente fazer um estudo desses níveis. Por exemplo, essa aqui é a elevação oeste da obra. Foram criados os níveis fundação, a um nível de menos 60, cintamento, a um nível de 40, né? O térreo, o pavimento 1 a um nível de 3,60, o pavimento 2 a um nível de 6,60 e a coberta. Esses níveis aqui, eles são importantes porque quando eu venho aqui para a opção do Navisworks, ó, eles são criados. Perceba que foi criado aqui, ó, fundação, cintamento, primeira fiada. Então, esses níveis que eu criar, eu vou conseguir exportar lá. Então, a primeira organização quando eu faço meu projeto no Revit é criar esses níveis de uma forma correta e a nomenclatura que eu quero exportar aqui, ó, para minha árvore de seleção no Navisworks. Você vai perceber que aqui, ó, na planta do piso do meu projeto de arquitetura, eu tenho diversos níveis, certo? Isso aqui já dificulta um pouco essa integração. Algumas características que a gente está vendo. Esse projeto, eu tenho que exportar ele lá para o Revit. Quando eu for exportar, eu exporto em uma extensão chamada NWC. Essa extensão, ela é uma extensão que o Navisworks faz a leitura. Esse projeto aqui, ele deve ter aproximadamente aí uns 60 megas. E quando eu transformo ele em NWC, ele desce para 2, 3 megas. Fazendo com que fique mais fácil a navegação do meu projeto aqui dentro do Navisworks. O Navisworks, ele é um programa que ele importa diversos tipos de extensões de projeto. Então, eu posso estar importando também o projeto em RVT. Só que se eu importar no Navisworks o projeto em RVT, ele vai vir um projeto muito pesado. Então é interessante eu sempre transformar em NWC. Outra extensão aqui no Navisworks que eu posso importar é a .ifc, que é a extensão aí universal do BIM, onde os programas como Eberic, como TQS, todos eles exportam em IFC e aí você vai inserir aqui dentro do Navisworks. Vamos estudar agora a EAP da obra. Essa daqui foi a AP inicial da obra. Essa obra, ela teve um planejamento inicial, antes do modelo do Revit, né, que foi em cima dessa EAP, e teve também um orçamento. Então, nós vamos analisar esses casos. Essa é a primeira EAP, onde foi dividida aqui nesses grupos de serviços técnicos, serviços de despesas preliminares, movimentação de terra, a fundação, a estrutura e as paredes. A EAP, essa estrutura analítica de projeto, ela facilita o nosso planejamento porque ela divide o planejamento em pacotes e em subpacotes, fazendo com que fique mais detalhado ainda o nosso planejamento.
Então, essa EAP ela é a estrutura principal para a gente criar o planejamento no Project e depois levar lá para o Navisworks com a tecnologia BIM. Então você vai perceber que nos serviços técnicos ainda foram subdivididos em projetos, em topografia, em estudo de solo. Aí eu tenho serviços e despesas preliminares que foram divididos em alimentação, EPI, mobilização, tem a movimentação de terra que foi dividida em escavação linear, cúbica e terraplanagem. Eu tenho também a fundação, que aqui ele está considerando pedra argamassada, viga baldrame e as sapatas. Então essa é a primeira EAP. Eu tenho uma segunda parte da EAP, que tem as instalações, a coberta, os revestimentos, o piso, a esquadria e o forro. Aí você já percebe como é que nossa obra vai começar a se comportar e quais são os pacotes que elas foram divididas. Por fim aqui, minha EAP, eu tenho a parte de acabamento, a parte de pintura, a parte de impermeabilização, de paisagismo e serviços diretos. Em cima dessa análise da EAP, nós já podemos fazer um estudo, que é o quê? É interessante que o nosso modelo do Revit, da arquitetura, esse modelo aqui, ele seja modelado conforme já pensando no planejamento da obra. Então, se eu tenho que pensar no planejamento da obra para modelar, esse modelo ele tem que ser modelado aqui, meio que nessas subdivisões aqui, de acabamento, de pintura, de impermeabilização. Então, por exemplo, se minha pintura já é dividida em emassamento, em pintura latex, pintura de textura, em várias etapas, seria interessante que o meu modelo aqui no Revit, que ele fosse também dividido em várias camadas. Para quando eu chegar no planejamento 4D, eu conseguir simular cada etapa e mostrar, né, virtualmente cada camada dessa sendo construída na época de execução do serviço. Nesse projeto isso não aconteceu. Por quê? Porque quando nós fomos fazer a integração aqui desses elementos para fazer o planejamento dessa obra, o projeto já veio pronto. Só que o projeto ele não tem essa subdivisão de pinturas, né, de pintura de latex. É um erro desse modelo, certo? Já é um erro que você pode estar melhorando. Vamos analisar outro ponto. Por exemplo, parte de piso. A parte de piso, eu tenho contrapiso, assentamento cerâmico, as soleiras, o piso das calçadas e o piso das áreas de circulação. Se nós percebermos aqui, ó, no projeto, quando eu seleciono um elemento, ele vira aqui, ó, ele mostra as informações desse elemento. Esse elemento que eu estou selecionando é um piso, então ele mostra a informação. Ele é um piso de concreto na escada. Quando eu seleciono esse outro aqui, ó, ele bota um piso de concreto 10 centímetros. Quando eu seleciono esse aqui, ó, ele mostra piso de concreto 10 centímetros. Aí eu tenho algumas famílias que estão representando o meu piso. Seria interessante que quando eu fosse modelar, eu tivesse uma família que iria representar o contrapiso. Que quando eu selecionasse o meu modelo no Revit, ele representasse o contrapiso. Aí eu teria que ter outra família que representasse o assentamento cerâmico. Outra coisa que é interessante é que esses nomes aqui da minha EAP, que essa nomenclatura fosse a mesma nomenclatura utilizada lá na família do meu modelo do Revit. Por quê? Porque eu já gero uma conexão. Quando eu vejo a família do Revit de assentamento cerâmico, eu já sei que ela faz relação com esse serviço de assentamento cerâmico da minha EAP. Essa parte de revestimento, por exemplo, eu tenho revestimento chapisco, o reboco de gesso, o reboco de massa e tem assentamento cerâmico. Quando eu venho no meu modelo, eu não tenho essas camadas de revestimento. Eu só tenho aqui o bloco 2.9, que é um bloco de alvenaria. Então não foi modelada na parte do BIM 3D as camadas de revestimento, certo? Isso também vai dificultar eu linkar o modelo 3D com a minha EAP. Tá bom? Então essa foi uma dificuldade que teve aqui nessa parte da obra. Já a parede de alvenaria é o que está mais assim condizente do modelo 3D com o planejamento. Porque foram modeladas alvenarias, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a vergas. Vamos olhar no projeto. Ó. Ele está mostrando as vergas e as contras-vergas. E está mostrando aqui também, por exemplo, chapim.
ele já não deixa bem claro aqui o que é o chapim no projeto, certo? Então aqui são alguns elementos que nós temos que ter cuidado nessa primeira integração do BIM 3D, que é o que vai ser modelado na construção virtual, quais as famílias que eu vou utilizar, como eu vou modelar, com a EAP, né? Conforme está dividido o projeto. Agora vamos ver que foi gerado, né, um cronograma no MS Project, considerando essa EAP aqui, ó, certo? Porque essa EAP ela é o coração aqui do planejamento da obra. Eu vou mostrar para vocês agora no MS Project como é que isso aqui foi gerado. Aqui você pode ver que eu tenho os serviços preliminares, a limpeza do terreno, instalações provisórias, canteiro da obra, gabarito. Eu tenho aqui a movimentação, escavação linear, cúbica, terraplanagem, as fundações que são pedra, viga de baldrame e sapato. O que é que dá para perceber aqui? Que esse cronograma ele está se integrando com essa EAP da obra que foi criada. Então ele já foi feito um cronograma da forma correta no MS Project, né? Linkando com aquela informação que nós tínhamos da EAP. Informações importantes para você adicionar no cronograma: os serviços que vem da EAP, a duração, que é o tempo de cada serviço, o início e o término do serviço. Que dia vai começar o serviço pedra argamassada? Que está, por exemplo, 9/2/2018. Que dia vai terminar? 13/2/2018. Então, todos esses serviços você tem que delimitar o início e o término. Essas predecessoras aqui no meu cronograma, elas significam a sequência com que minhas atividades vão acontecer. Por exemplo, aqui, ó. Para acontecer o serviço de escavação cúbica, ele necessita que tenha acontecido o serviço 7, que é a demolição. Para acontecer escavação linear, também ele só vai acontecer quando terminar o serviço 7, que é a demolição. Para acontecer o serviço da viga baldrame, só vai acontecer quando finalizar o serviço pedra argamassada, ó, que é o item 13. Ele mostra aqui no cronograma. Então, todo o meu cronograma ele foi feito realmente conforme a EAP, certo? Mas eu vou mostrar para vocês que não consegui integrar esse cronograma no Navisworks, justamente pelo motivo pelo qual o modelo 3D não foi modelado corretamente com as famílias.